Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o debate ideal. Um debate de muita opinião e informação. Eu sou Misael. Quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos então? Para começar o nosso debate de hoje, eu quero primeiramente pedir desculpas pelo atraso. Tá? Ocorreram alguns imprevistos técnicos, né, que acontecem. Quem é que está livre disso? Ninguém. Eu vou começar apresentando os meus convidados aqui hoje. Está conosco a irmã Eloá Cristine, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Que Deus abençoe a nossa tarde nesse dia e que venhamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Está conosco também a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, evangelista. Tudo bom? A paz do Senhor, a paz do Senhor. Amiga debatedora, né? Israel, a todos os ouvintes. Que Deus abençoe, né, a nossa tarde, que Ele nos conduza aí para mais um debate abençoado. Eu vou convidar você já a participar conosco pelo nosso WhatsApp, 21 971 16 16 10, e pelo nosso Instagram, @Rádio Ideal UFC. Baixe o nosso app também e ouça a nossa programação aí, que é 24 horas por dia. Não perca nenhum dos nossos debates, tá? E se por um acaso você achar que perdeu, ele fica gravado lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Eu vou começar fazendo uma oração breve para a gente começar os nossos trabalhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Sabemos que temos dificuldades, Senhor, acontece dificuldades porque o inimigo não quer que esse trabalho aconteça, Deus. Mas o Senhor é conosco, o Senhor vai na frente, vai jogando por terra todas as barreiras, Deus. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa, abre os nossos corações e as nossas mentes para ouvir o que temos a dizer da melhor forma possível, Deus. Obrigado por tudo. Amém. O tema de hoje é um tema interessante, porque todo mundo tem, mas é importante não deixar ser controlado por ele, porque senão você esquece, perde o foco, né? Medo. É natural ter medo? Como vencer o medo? Podemos aprender algo com ele? Eu vou começar aqui com uma breve introdução, depois eu vou passar para os meus debatedores para a gente poder explanar o tema. Deus fala que não é bom ser dominado pelo medo. O medo é um sentimento natural, mas pode nos paralisar e levar a decisões erradas. Quem confia em Deus não precisa ter medo do futuro. Em Isaías 41:10, por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu quero deixar um paralelo aqui entre medo e vitoriosa, né? Na própria palavra diz que anda ali no mesma passagem. Se você não precisa ter medo, porque Deus é contigo e vai te segurar com a sua mão direita vitoriosa. Então, não anda junto medo com vitória. Eu quero abrir aqui um espaço para os meus debatedores para fazer uma breve introdução referente ao tema. Irmã Eloá. Vamos lá. Sentir medo é algo natural, né? E eu acredito até que também necessário para a nossa vida humana, porque quando você tem medo de determinadas coisas, você muitas vezes evita a queda, né? Você tem medo de determinadas consequências, então você não vai por aquele caminho porque você tem medo da consequência. Você não... Por exemplo, se tem uma faca vindo ao seu encontro
você vai desviar se você tiver medo de levar uma facada. Então, você tem todo... olhando por esse lado, né? Você acaba sendo uma coisa boa. O medo, ele só não pode ser algo em excesso. E como você bem citou ali sobre a questão da vitória, né? Deus diz na sua palavra para Josué: esforça-te. E ele diz: seja forte e muito corajoso. Não tenha medo, porque eu estarei com você. É questão de confiança, de confiar em Deus. A gente precisa estar atento, porque o medo é algo que vai crescendo na nossa vida à medida que nós alimentamos. Então, nós precisamos deixar um pouco o medo de lado, né, para a gente conseguir prosseguir, para a gente conseguir concluir coisas na nossa vida. Porque muitas vezes o medo, ele nos impede até mesmo de realizar sonhos. Nós temos tanto medo de fazer que nós acabamos ficando prejudicados com os nossos sonhos perdidos. Só uma introdução, né? Evangelista Ellen. Assim bem, né, como os meus amigas que já falaram, o medo é um sentimento natural, né? A gente estava até falando antes, né, um pouquinho sobre isso, e o medo, ele é algo que podemos dizer que nasce conosco, né? E conforme a gente vai crescendo, ele vai se desenvolvendo assim como os outros sentimentos, os outros sentidos que temos. O que nós não podemos realmente é deixar que ele, que nós nos tornemos prisioneiros dele. Que ele comande a nossa vida, né? Eu gosto muito dos Salmos de Davi, porque ele fala muito sobre isso, né? Alguns salmos onde Deus o livra dos inimigos. Medo, com certeza, ele deve ter sentido por ser homem, né? Os sentimentos, ser humano. Mas só que ele confiava em Deus. Ele depositava a confiança dele no Senhor. Então, aquilo fazia com que o temor do Senhor, né, estivesse sobre ele e ele conseguisse vencer as batalhas, conseguisse sair vitorioso. Em Salmos 56:3 vai dizer: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então aí a gente já pega, né, um aprendizado. No dia que eu tiver medo, eu preciso confiar em quem? Em Deus. Que assim eu consigo vencer, eu consigo ultrapassar essa barreira, né? Que é o medo, não deixar ele me dominar, mas sim confiar que eu posso fazer, que eu consigo. Então, é isso. É normal sentir o medo? Sim, mas eu não posso me tornar prisioneira dele. Amém. Eu vou começar abrindo aqui para o primeiro questionamento que está no tema, né? É natural ter medo? Medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Tá? Uma pessoa pode ter medo do que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. Tá? Preste bem atenção nessa palavra para você entender o contexto de medo. Tá? Medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Uma pessoa pode ter medo do que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. Algumas situações da vida são assustadoras, certo? Doenças, mudanças, decisões importantes, de repente. No medo você pode encontrar coragem em Deus para fazer a coisa certa. A gente não pode deixar o medo paralisar a gente, deixar a gente sem ação, tá? Uma ajuda que o medo pode dar é um aviso, certo? Um aviso, como foi dito pela Evangelista Ellen, irmã Eloá, situações perigosas, de repente uma faca vindo na sua direção, é óbvio que você vai ter ficar com medo e vai querer se desviar no caminho, certo? O medo também te ajuda a evitar o mal, certo? Como é dito em Provérbios 8:13. O medo das consequências negativas pode nos proteger de fazer muitas coisas erradas. Quem não tem medo da prisão e nem do castigo de Deus, não tem problema matar outra pessoa. Então, se você não tem um medo do mal, automaticamente você não vai aprender com ele a evitar os problemas que podem acontecer.
E se você utilizar o medo a seu favor, você vai se lembrar de que ele te leva a Deus. Às vezes, quando o medo é muito e a situação está fora do nosso controle, confiamos mais em Deus. O medo nos ajuda a lembrar que sem Deus estamos perdidos. Tem uma referência aqui em Salmos 56, 3-4. Eu pergunto para os meus debatedores nesse primeiro questionamento. Uma vez sendo natural ter medo, tem pessoas que esquecem, né, que Deus está ali com a gente, pode ajudar a gente a superar os medos e simplesmente só tem medo. É um medroso de carteirinha, né, como a gente costuma dizer. O que a gente pode fazer para poder se aprofundar mais na questão de se achegar a Deus e entender que Ele pode nos ajudar a vencer os medos? Você entender que é natural você ter medo, mas você não deixar ele te paralisar. Você confiando em Deus, você pode ter medo, mas também não vai deixar de agir. Eu não sei se eu fui claro, não sei o que os irmãos podem dizer sobre isso. Irmã Eloá. Tudo volta pro como sentir medo é natural, né? E como eu tô com muito medo, eu tô meio que afogado naquele, né, medo. É prática. É prática. É buscar ao Senhor. O ano passado, meu pai ficou internado e devido a um problema de saúde. E aí, teve uma semana, eu acho que foi uma semana inteira, eu não me recordo bem, mas eu fiquei muitos dias. Eu fiquei direto com ele no hospital, como acompanhante. E por diversos momentos eu tive muito medo, eu sentia, sabe, aquela coisa meio que incontrolável e aquela vontade de chorar, né? Um medo muito grande. Mas em todos esses momentos eu me lembrava da palavra do Senhor. Quando estava muito forte, eu até chorava, porque não é errado você chorar porque você está com medo, né? Eu até chorava, né? Ia lá pro meu cantinho, ou no refeitório, ou saía, né? E tal, e chorava, mas sempre vinha a palavra do Senhor. E aquilo ia me trazendo conforto. Aquilo ia trazendo alívio. Eu ficava, não, eu tô com medo, mas eu confio no Senhor. Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer aquilo que tiver que fazer, né? E falando com o Senhor. Então, assim, é prática. É você todos os dias buscar ao Senhor, todos os dias depositar a sua confiança no Senhor, por menor que seja o problema. Porque às vezes a gente tem a mania, vamos dizer assim, de querer depositar no Senhor a nossa confiança somente quando é um problema gigantesco. Nossa, a pessoa teve um diagnóstico de morte, no caso de doenças, ou a pessoa foi jurada de morte, ou algo assim muito terrível, né? Aí a gente vai, corre para os pés do Senhor e tal. Mas não, nas mínimas coisas também. Depositar a nossa confiança no Senhor. Seja, Senhor, eu não tenho... eu preciso ir para aquele emprego, mas o horário é ruim. Deposita a sua confiança no Senhor. Ora ao Senhor, busca ao Senhor, porque Ele vai te dar uma orientação e vai te dizer o melhor caminho para você seguir. Ele nunca deixa você sem resposta. Porque, assim, se ele diz sim, é sim. Se ele diz não, é não. E se ele ficar em silêncio, você já liga o alerta. Ele está pedindo para você esperar. O tempo vai chegar. Mas, nesse momento, ele está dizendo, espera. Ele está em silêncio. Você continua buscando, continua clamando. Porque é através da busca ao Senhor que você vai conseguir enfrentar os seus medos. Não tem, assim, outra definição. Amém. Evangelista Ellen. Sim, é a confiança no Senhor, né? Tudo leva a um caminho. Quando a nossa irmã ela falou sobre esperar a direção que o Senhor vai dar. Então, tudo envolve o Senhor. Tudo envolve você se voltar para Deus. Porque o medo, em muitos momentos, ele nos paralisa.
e isso acaba nos enfraquecendo. A gente já fica sem perspectiva, sem esperança. Você não consegue ver com clareza. Isso aí. Mas quando a gente começa a aprender a depositar nossa confiança no Senhor, tudo começa a ficar mais claro, né? Aquela fumaça que embaça já começa a dissipar e você consegue ter uma ampla visão de como você agir diante da dificuldade, diante da afronta. Sim. Porque existem vários tipos de medo. Tem aquele medo, eu tenho medo de barata, né? Mas tem aquele medo que te causa um pavor. Eu imagino o exército de Israel quando Golias veio. Terrível, né? Um gigante. Mas só que Davi, ele tinha o temor do Senhor. Exatamente. Ele tinha a confiança dele voltada para o Senhor. Ele não olhou o tamanho do problema. Isso aí. Ele se... Que isso? Como assim? Vai afrontar? Colocar medo? E ele não lutou por ele. Ele lutou por Deus. Isso aí. Né? Porque não foi uma afronta somente ao povo. Foi uma afronta ao Senhor. E ali, diante daquela dificuldade, diante daquele problema que, aos olhos do exército, era enorme, ele foi lá com uma pedrinha e resolveu. Mas foi por quê? Por Davi? Não. Foi porque a confiança dele estava no Senhor. Em 1 Coríntios 16:13 vai dizer: esteja em guarda, permaneça na fé, seja corajoso e seja forte. Você estar vigilante, porque tem muita gente que, não, eu confio em Deus, então eu vou e pronto. Não, você também precisa vigiar. Você precisa ter uma cautela. Igual o nosso pastor sempre fala muito sobre a cobra, né? A serpente. Ela tá ali, você vai ao encontro dela? Não, eu confio em Deus, Deus vai... Não, se eu sei que eu posso desviar, se eu sei que eu posso ser cuidadoso... Por que eu vou tentar, Deus? Isso aí, por que não, eu também preciso ter cautela, mas eu preciso permanecer firme naquilo que eu acredito. Exatamente. Quando vier a situação, quando vier as dificuldades, eu confio no Senhor. Em Salmos 55, 22 vai dizer: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. É você depositar o seu cuidado na mão do Senhor. Senhor, eu tenho medo disso, mas só que eu estou lançando isso no Senhor. E eu sei que o Senhor vai me guardar. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor por mim. E eu sei que o Senhor vai me ajudar a vencer. É acreditando que o Senhor pode fazer. Sim, exatamente. Você citou algo, um medo assim muito pequeno, mas eu acredito que muitas pessoas tenham, né? Tem medo de barata. Eu confesso, né, que eu tenho medo de barata. E quando ela falou, eu me lembrei de uma determinada situação. O meu filho tinha meses. Ele tinha meses. E aí eu trabalhei durante todo o dia. Quando eu voltei para casa, né, peguei ele na minha mãe e tal, e fui para casa, eu entrei. Até aí tudo bem, dentro de casa. Geralmente, quando eu estava na cozinha ou em algum lugar e aparecia uma barata, eu tacava remédio desesperadamente e me trancava dentro do quarto com as crianças, esperando meu esposo chegar, porque eu tinha muito medo. Mas teve uma vez que eu cheguei em casa com o meu filho, e aí ele era bebê, né? Eu coloquei ele no berço. No que eu coloquei ele no berço, eu senti algo estranho. Eu tirei ele imediatamente. Quando eu tirei ele, tinha uma barata dentro do berço. Aí imagina, eu sozinha, a minha filha também era pequenininha. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar essa barata aqui. Eu tinha medo. Assim, eu confesso que eu quebrei a vassoura. Na barata, né? Na barata, né? Mas eu matei a barata. Matei a barata e consegui tirar, porque assim, não era um perigo iminente, né? Mas era algo que não era plausível estar ali, junto com o meu bebê, no quarto, junto com a gente, né? É um bicho que
anda no esgoto e tudo mais, né? Não tinha o porquê eu deixar aquilo ali. Então eu venci Aí. o meu medo e consegui matar a barata. Porque você enfrentou, né? Não, eu tenho medo disso. Mas só que essa é uma ocasião onde eu preciso enfrentar para eu conseguir vencer essa etapa. Exatamente. E às vezes a reconhecer. gente tem a mania de achar que assim, isso é bobeira. Você tem medo disso. Só que o medo, ele é algo tão, tão concreto que assim, quando a pessoa tem medo de algo, aquilo é a pior coisa do mundo. É algo muito terrível. Então precisa se ter o cuidado para você não ficar refém daquilo. Então, assim, depois daquele dia, eu continuo com medo de barata. Mas se tiver que matar, se eu tiver que ter uma atitude, né, relacionado a esse meu medo em determinados momentos, eu vou ter a atitude. Se eu puder desviar, como ela falou da serpente, se eu puder desviar, eu vou desviar. Mas se eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar. Amém. O negócio é não deixar o medo te travar, né? Te paralisar. Exatamente. Se naquele momento você tivesse paralisado ali, poderia acontecer Sim. alguma coisa, até para coisas grandes, né? Como a gente costuma dizer. Começa das pequenas, né? Mas no final Isso aí. tudo é medo. Começa com as pequenas, mas se você não conseguisse passar das pequenas, Isso. quando chega na grande, é certo que você vai Isso. paralisar. É verdade. Tem Eu ação. vou por um breve intervalo, tá? Não sai daí. Não sai daí. Continua lá acompanhando a gente. Se você não tiver, baixe o nosso app, tá? Depois você, se não conseguir assistir o debate, ouvir o debate, ele vai ficar gravado lá no YouTube para você seguir lá o nosso canal, curtir e compartilhar. Vamos para um breve intervalo. Estamos de volta com o nosso debate ideal. Como eu havia falado, caso você perca o nosso debate, ele vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Para você entrar lá, @Rádio Ideal 22, para você não perder nenhum dos nossos debates, da nossa programação. Você pode baixar o nosso app, tá? Mandar um recadinho, mandar um pedido de música, tá? A gente vai colocar para tocar sempre. Tá? Continuando o nosso debate de hoje, com o tema medo. É natural ter medo? Como vencer o medo? Podemos aprender algo com ele? Nesse segundo bloco, eu vou começar com o seguinte questionamento aqui para os meus debatedores. Como vencer o medo? Podemos vencer o medo confiando em Deus, né? Eu acho que é bem simples. É simples, mas pode ser um pouco complicado se você não estiver ali próximo, né? Se você não estiver chegado a Deus, né? É normal ter medo, mas precisamos decidir não o deixar estragar nossas vidas. Deus promete cuidar de nós em todas as situações. Ele está no controle. Em Jesus temos esperança, até nos momentos mais difíceis e assustadores. Dê seus problemas a Deus e rejeite o medo. Tá? Em Filipenses 4, de 6 ao 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, em ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Saber que nós somos unidos a Cristo pela fé e que o Espírito Santo habita em nós é a diferença entre ter medo e temer a Deus. Essa é a diferença entre temer todos os perigos possíveis e confiar em nosso Deus soberano, que nunca nos deixará nem nos abandonará. A passagem que menciona em Filipenses 4, 6 e 7 é: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Vencer o medo confiando em Deus. Esse primeiro trecho. Eu vou deixar para você essa meditação. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Porque se a gente for analisar,
quando a gente tem medo, parece que ele ataca exatamente o nosso coração e a nossa mente. Sim. Então, te paralisa. Vamos dizer que os órgãos vitais, os sentidos vitais a parte coração, sentimental, e a mente, a parte pensativa. Mas se você confiar em Deus, que tem a paz, que excede todo o entendimento, é Ele que vai guardar exatamente o seu coração e a sua mente. Então, quando você for ver, você não vai estar mais com medo. Você pode ter certeza que Ele vai estar cuidando de você e não vai te abandonar. Não vai te abandonar. Então, eu vou começar abrindo para os meus debatedores aqui. Como vencer o medo? Não é fácil, partindo do princípio que as pessoas que não têm esse achego, né, como eu disse no início, a Deus, fica mais difícil, né? Ela vai começar sendo pessimista. Ela já vai começar sendo pessimista. E às vezes até as pessoas que estão ali no caminho ali com Deus também pode bater esse sentimento, porque a gente sabe que o inimigo é sujo, ele vai te perturbar direto para você desistir, para você questionar realmente se Deus está contigo. Mas a gente sabe que tem uma passagem na Bíblia, eu não me recordo, acho que é em 1 Coríntios, que a gente não vai sofrer além do que a gente possa suportar. Então, por mais que o inimigo venha e perturbe, se você confia em Deus e não tem medo das outras coisas, mas você tem temor a Deus, é certo que ele vai te proteger. Certo que Deus vai te proteger. Então, eu quero abrir para meus debatedores aqui. Como vencer o medo? É uma pergunta bem sucinta, assim. Irmã Eloá. Como vencer o medo? Em Isaías 40, 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, assim, é diretamente ligado, né? Medo e confiança. Em todos os momentos em que você tiver medo, você depositar esse medo, lançar esse medo sobre o Senhor, Ele vai cuidar de você. Algo muito interessante é que acontece muito, né? Às vezes, nós queremos o cuidado do Senhor, queremos a proteção do Senhor, mas nós não queremos o Senhor. Mas nós não queremos. E em João capítulo 14, verso 27, diz: eu lhes dou um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Então, assim, Jesus nos deu um presente, né? Ele é o príncipe da paz. Só que muitas vezes as pessoas não querem esse presente. Elas até querem as bênçãos, elas querem os livramentos, mas não querem o presente. E querer o presente é você ter temor a Deus. O temor, ele é um elemento de fé. Ele nasce da consciência de quem é de Deus e das manifestações que ele faz, gerando em nós respeito e admiração. O medo nos faz fugir e nos esconder das responsabilidades e de Deus. Então, assim, como vencer esse medo? É se lançando aos pés de Jesus. É se lançando no Senhor. Aquela mulher que lavou os pés de Jesus com o perfume e que enxugou os pés de Jesus com os cabelos, ela não se importou que ali tinham senhores, doutores da lei, que tinham muitas pessoas. Ela simplesmente foi até Jesus e demonstrou seu amor. Ela adorou a Jesus independente de qualquer coisa, porque ela se sentiu perdoada e ela sentiu, através desse perdão, o amor de Jesus. E ela foi lá e se lançou. Ela não teve medo de represárias, do julgamento. E quando nós depositamos, de fato, a nossa confiança no Senhor, nós passamos a não nos importar com os julgamentos. Coração de mãe, né? Pai, é sempre desse jeito, né? Você coloca, por exemplo, o seu filho para a escola. Se você não vigiar com os seus pensamentos,
você pensa diversas coisas ruins. Porque o medo é você antecipar que aquele final vai ser ruim, né? Então, assim, se você não colocar a sua confiança no Senhor, você vai sempre achar que está acontecendo alguma coisa de ruim. E algumas vezes eu tive esse sentimento. Os meus filhos vão para a escola e eu sempre oro com eles antes deles irem. Mas aí você olha para o mundo como está, né? A violência e tudo mais. E aí batia aquele medo. Aí eu começava já, né, a imaginar diversas coisas. Aí daqui a pouco, opa, não, Senhor, repreende isso da minha vida, esse medo. Tira esses pensamentos ruins, porque eu orei, eu entreguei nas tuas mãos. E eu preciso confiar que o Senhor vai guardar, que o Senhor vai fazer aquilo que for melhor. E aí quando você começa a falar com o Senhor, a depositar nele, você começa a se acalmar. Ou seja, Sim. o medo, o lado bom do medo é o temor. Que é quando você, né, você se precaver. Não, eu não vou por esse caminho, porque tá deserto, né? Eu tô com medo de ir por ali, eu não vou por aquele caminho. Eu vou por esse outro caminho que está mais movimentado. Ok, ele está em guarda. Sim, você ficou vigilante, ele te fez, né, ir por um caminho que você não vai correr perigos como você correria no outro, né? Mas se nós não vigiarmos, o medo ele é algo ruim, algo que te leva a tomar decisões precipitadas, assim como Saul recebeu uma ordem do Senhor e ele teve medo do povo, tá lá em 1 Samuel, ele teve medo do povo e por isso ele agiu de outra forma. Quando Samuel chegou até ele, por que você fez isso? E ele disse que ele teve medo do povo. Quer dizer, o medo ali fez com que ele tivesse atitudes erradas. E aí ele teve consequências ruins, né? Ele foi rejeitado pelo Senhor por conta do seu mau posicionamento devido ao medo. Então nós precisamos ter o cuidado de... Opa, eu tô com medo, mas espera aí, eu preciso me acalmar. Sim. Né? Eu preciso dizer para mim mesmo, para minha alma, aquieta-te. Aquieta-te, porque o Senhor é comigo. Então, muitas vezes, nós precisamos declarar isso sobre as nossas vidas, para que nós consigamos vencer o medo. E até em alta voz mesmo. Exatamente. Você não só ali no seu subconsciente, mas você tá ouvindo na hora. Eu confio em Deus, eu sei que Deus pode fazer. É você gritar para você poder ouvir e absorver, né? Aquilo que está sendo dito. Até dizem que se você fala alto, a mente absorve melhor e o corpo obedece, né? Agora, se você fica ali no pensamento, se o seu pensamento está dominado pelo medo, pode ser que você não consiga assimilar mais fácil, né? Os seus sentidos parece que... Trava tudo. Evangelista Ellen, pode concluir? Sim, aconteceu algo parecido comigo quando eu fui ter a minha filha. E mãe de primeira viagem, né? Cuidei de um monte de sobrinho? Cuidei, mas aí agora era ali, né? Eu e o parto, vamos dizer assim. Então a gente já começa a ouvir várias histórias, né? Exatamente. Então, porque é difícil, é isso, é aquilo. Tem parto que é complicado, então isso acaba causando medo em nós. E eu lembro que eu não pude ficar com acompanhante, não pude ficar com telefone, então eu estava incomunicável. Ali, eu sempre falo que ali foi o meu momento, eu e Deus e eu, né? Ou eu confiava ou eu não confiava. Ou eu confiava naquilo que ele tinha me prometido, ou eu ia deixar o medo me dominar. E eu lembro que eu comecei a sentir a dor e eu ouvi muitas coisas lá dentro. E aquilo começou a me apavorar, me causar desespero. Falei, ai meu Deus, minha filha vai nascer morta. E eu comecei a pensar várias coisas. Porque naquele momento eu estava deixando o medo me dominar. Isso aí. Né? Por ouvir coisas. Ah, você ainda tá aí.
e tudo mais. Então aquilo estava me dominando. E eu não estava conseguindo agir, ter uma posição, tomar uma posição diante daquela situação. E eu lembro que teve um louvor que eu comecei a chorar muito, eu virei pro canto da parede e esse louvor veio na minha mente, nada temerei, pois sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo, sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer, posso crer e descansar em Deus. Então, isso começou a já mudar totalmente a situação. E aquele louvor ia se repetindo na minha mente, e eu chorando, e eu comecei a falar assim, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo, e eu levantei e fui pro banheiro. E dentro do banheiro eu comecei a chorar, e eu comecei a falar com o Senhor. Deus, eu preciso de força. Falaram que eu preciso de força, mas eu não tenho. Mas eu sei que o Senhor pode me dar. É você se colocar diante de Deus, sabendo que você é dependente dele. Sim, sabendo a soberania, né? Exatamente. A grandiosidade dele. E eu falei assim, Senhor, eu não consigo. Eu sozinha não consigo, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu posso. E ali eu comecei a falar com o Senhor, debaixo do chuveiro. Aí vieram me chamar, Ellen, precisa voltar pro remédio de novo. Aí eu falei, Senhor, seja comigo, e chorando igual criança. Eu fui pro quarto, não demorou muito. Eu fui pra sala de parto e tive a minha filha. Teve um momento, assim, de preocupação na hora que ela nasceu, sim. Que ela nasceu tão roxinha, não chorava, não tinha reação nenhuma. E vem aquele, né, medo e tal. Será que eu fiz alguma coisa de errado? O que aconteceu? Mas logo depois ela já deu um chorinho, já voltou. Por quê? Eu depositei a minha confiança no Senhor. Então eu consegui enfrentar o medo que estava me aprisionando algumas horas antes. Exatamente. É você, tipo, não, eu tenho medo disso. É você entender. O medo que você tem é reconhecer, Deus, eu tenho medo disso, eu acho que eu não consigo fazer isso, mas só que depositar confiança naquele que pode te ajudar a vencer. Exatamente. Porque se você deixar o medo ser maior do que o teu Deus, maior do que a tua fé, maior do que a tua confiança, ele vai te devorar. E você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir ir em frente. Exatamente. Rapidinho aqui. Em 2 Coríntios 12, diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é você reconhecer que você está fraco, mas ainda assim a graça do Senhor nos basta. Ele vai, né, nos fortalecer na nossa fraqueza. Então que nós não venhamos nos achar fortes. Nós não venhamos achar que não, eu posso, eu consigo. Porque o medo também, aquela pessoa que ela não tem medo de nada, tem alguma coisa errada, né? Porque você não ter medo, você acaba se colocando em situações de risco. Sim. Você acaba se colocando em situações que não deveria se colocar. Quem não tem medo não tem um pouco de prudência, se for analisar, né? Não tem um pouco de sabedoria. Porque se você não tiver medo, como a Emma falou, você vai se colocar em situações desnecessárias. Porque você poderia ter tido um pouco de medo ou pensado, na questão da prudência, de não entrar em uma situação. Não é ser pessimista, é ser prudente. Isso aí. É você analisar a situação e ver, não vou fazer aquilo dali, não vou por aquele caminho, não, né? Porque não vai dar muito certo. Isso aí. É você ser prudente. São coisas diferentes, né? Amém. Eu vou para um breve intervalo, tá? Não sai daí, não sai daí. Eu vou para o terceiro bloco de perguntas. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente pelo nosso WhatsApp ou Instagram. E não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais para você não perder nenhum debate, nada da nossa programação. E a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco, último bloco
do nosso Estamos de debate volta ideal. com mais um. Reformulando, relembrando o tema, né? Vamos se dizer. Medo. É natural ter medo? Como vencer o medo? Podemos aprender algo com ele? Nesse último bloco, eu vou questionar aqui os meus debatedores. Como podemos aprender algo com o medo? Deus é maior que todos os perigos, certo? Tudo de ruim que pode acontecer neste mundo não se compara com a glória da eternidade. Você não vai para a luta sozinho. Deus está com você, lhe protegendo e lhe ajudando a superar todas as dificuldades. Deus não vai lhe deixar na mão. Em todo o tempo, o Criador do Universo está com você. Mesmo na situação mais assustadora, você pode encontrar paz em Jesus. Ele ajuda a ver a situação claramente e a tomar a decisão certa. É natural sentir medo, mas você não precisa ser dominado por ele. Deus lhe dá o poder de enfrentar seus medos e viver de forma equilibrada. Podemos aprender algo com medo? Sim, podemos. Podemos aprender exatamente o inverso do que a gente faria se a gente tivesse com medo. Se você for analisar, a gente tendo a certeza de que Deus é maior que o nosso medo, porque nada se compara à glória da eternidade, a gente já está aprendendo a não ter medo. A gente pode depositar nossa confiança em Deus porque Ele é maior que o nosso medo. Ele não vai deixar na mão, também é uma afirmação clara de que Ele não vai deixar na mão, porque Ele é o Criador do universo e de tudo. Então não é um medo que você tenha que vai abater, vai abalar Deus. Você concorda comigo? Então, pode ser uma situação assustadora. Se você aprender com aquela situação e depositar sua fé e confiança em Deus de que Ele pode fazer você vencer o seu medo, te ajudar nos perigos mais difíceis e vai estar sempre com você na luta, você tem aí já, aprendendo com medo, confiança em Deus, você tem aí certeza da vitória, você tem aí, o meu medo não é maior que o meu Deus, ou seja, você já aprendeu um monte de coisa. Eu quero abrir para meus debatedores aqui. Podemos aprender algo com o medo? Sim, sendo medroso e tendo o temor e a confiança de que Deus é contigo. Ele não é maior que o seu medo. Essa é a minha parte, a minha resolução. Eu acho que a gente pode aprender a ser com medo a partir do momento que a gente não deixa ele paralisar a gente. Porque se a gente deixa ele paralisar e dominar, é como se o inimigo estivesse brincando com você de marionete através do seu medo. Você vai pra ali porque ele tá mandando você ir. Você vai pra colar porque ele tá mandando você ir. Você tá com medo, então ele vai te dominar. Agora, se você tem a certeza dessas coisas que eu disse, com certeza o seu medo não vai ser maior do que Deus. Tendo essa certeza, você já está aprendendo com o seu medo, tendo a certeza de que ele não é maior do que Deus. É a certeza da confiança no Senhor, né? Em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É algo assim muito lindo, né? Que você lê na palavra. Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, assim, é vencer os medos, é aprender confiando no Senhor. É o famoso aprender exercitando. Porque não tem outra forma. Deus ele vai te colocar em situações para que você aprenda a confiar. Você precisa aprender a confiar no Senhor. E aí ele vai ser sim a sua salvação, vai ser sim a sua vitória. E algo assim que precisa ficar muito claro, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você precisa habitar. Precisa habitar no esconderijo do Altíssimo. E aí você começa a ter a certeza de que ele vai te livrar. Você começa a ter a certeza da confiança do Senhor. São tantas experiências, né? De que tivemos medo, mas que clamamos ao Senhor e Ele nos ouviu e Ele nos livrou. Porque nós temos um adversário que está ali ao nosso derredor, né? Esperando uma brechinha para nos atacar. Ele sopra o medo em nossos ouvidos, né? Ele tenta lançar palavras que nos fazem ter medo de crescer,
né? Você quer montar um negócio. Aí você, não, vou montar um negócio, tal, tá tudo certo. Só que aí, de repente, você sente um medo. Mas e se não der certo? E se eu não tiver cliente? E se eu não conseguir fazer? E começa o e se. Mas ainda que esses pensamentos venham, que nós aprendamos, né, a colocar a confiança no Senhor. Ah, se não tiver cliente, o Senhor vai prover. Ah, se eu não conseguir fazer, o Senhor vai renovar as minhas forças. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Ele é a força. Né? Foi Ele quem nos deu o espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de equilíbrio. Então nós precisamos buscar isso. Ele está ali, ó, com a bandeja. Né? Nós só precisamos nos servir de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Evangelista Ellen, com a palavra. Sim, verdade. Acaba voltando tudo pro depositar a confiança no Senhor. Né? A gente acaba voltando sempre para isso. É você ter a certeza. Salmo 23 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, assim, eu tô ali diante do perigo. Não que seja fácil, Sim. ter essa atitude, né? Mas só que eu sei que tem um Deus que está cuidando de mim. E em várias referências da Bíblia, você vai dizer Deus falando: não temas, porque eu estou contigo. Não tenha medo. Não tenha medo. Né? Esforça-te, seja corajoso. Como a irmã falou lá bem no início sobre Josué. Josué, ele estava com a missão de levar o povo à terra prometida. Moisés já estava morto, então imagina o desespero de Josué. Exatamente. Assumir o lugar de Moisés, ser o sucessor dele e ter essa grande responsabilidade. Sim. De levar o povo até a promessa que o Senhor tinha feito. Mas é tão lindo que eu imagino ali, né, Josué falando: e agora? Como que eu vou fazer isso? Vou conduzir. Mas só que vinha a palavra de ânimo do Senhor para Josué. Ei, esforça-te, fui eu que te chamei. Seja corajoso. E ele decidiu acreditar nessa palavra. Crer nessa palavra. E é lindo porque o Senhor, ele dá ali a palavra de ânimo a Josué. E ele começa a ensinar Josué como ele deveria fazer. Meditar na palavra, na minha lei, dia e noite. As instruções. Isso aí, não se desviar, né? Nem para um lado, nem para o outro. Tá ali constante e firme nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. Ouvir os mandamentos, os ensinamentos do Senhor e seguir. Ter o temor, ter a reverência, ter o respeito, ter a obediência. De que o Senhor, ele vai me ensinar o melhor caminho. Ele vai me ensinar a melhor decisão. Ele vai me ensinar como agir diante do medo, diante da dificuldade. É você depositar e confiar inteiramente no Senhor. E o Senhor deixa muito claro, diversas passagens na Bíblia, onde os seus servos... Gente, certamente, Abraão teve medo, Isaac teve medo, Jacó teve medo, Paulo teve medo. Só que eles tinham uma certeza, né? É como eu falei ali sobre o temor, que ele é um elemento da fé. Então, assim, eles tinham a certeza de que o Senhor ia agir por eles. Não aquilo que eles queriam, não aquilo que eles achavam, mas que o Senhor faria o melhor por eles. Então, o ponto de partida aqui quando eu sentir medo, eu vou confiar no Senhor. Só que não basta dizer que vai confiar no Senhor, mas é buscar na sua palavra. É meditar na sua palavra. É buscar ao Senhor em oração. É buscar ao Senhor estando em comunhão com os irmãos. Porque muitas vezes a ajuda para vencer o medo... ela tá ali nas pessoas à sua volta. Nós tivemos uma experiência, inclusive, no mesmo dia, Ellen e eu, né? As pessoas vão pra piscina e costumam pular.
né? E eu acho muito legal, só que eu tinha muito medo. Nossa, Acho que eu sei, a Ellen acho que ainda tinha mais medo que eu, né? Então, assim, eu tinha muito medo de me afogar, enfim, né? E aí os nossos amigos ali, vai, é muito legal, faz assim. É só você tampar o nariz. E foram dando as instruções, né? Ó, não pula desse jeito e tal. E foi falando, Torcida, irmão, pula. até que enfim eu fiquei com aquele medo e tal, e eu fui. Nossa, quando eu me levantei, eu chego me emocionei. Parece algo bobo, né? Mas eu chego me emocionei, porque eu venci aquele medo que me aprisionava. Eu não conseguia me divertir com os meus amigos, porque eu tinha um medo de algo que não me faria mal. Porque também tem aquela questão, os amigos estão te chamando, mas é algo que vai te fazer mal. Não. Não é por esse caminho. Sabedoria de Precisa discernir. ter o discernimento, né? Meus amigos estão me chamando, parece muito legal, mas não é o que o Senhor me orienta a fazer. Não é o que está na palavra. Então eu vou me guardar e não vou fazer, né? Nesse caso, não era algo que ia me fazer mal, até porque a piscina era rasa, não era tão funda. Mas que nós possamos vencer esse medo. Sim. Depositar a nossa confiança no Senhor e ser livres do medo. Isso, porque o medo, ele faz você se sentir incapaz de fazer algo, de produzir algo, né? De ter um crescimento. O medo, ele faz você diminuir. Sim, ele te Né? diminui. Isso aí, exatamente. você fica, não, eu não posso, eu não eu consigo. não sei, eu não consigo. Sim, eu às vezes, né, em algumas situações, eu tenho muito isso. Ah, não consigo fazer isso, não. E fica aquela coisa assim, né, eu vou, não vou. Mas aí eu vou, tomo assim uma dosinha de coragem, falo, Senhor, vai na frente que a gente consegue. E quando a gente vai lá e executa, a gente vê que não era todo aquele monstro, né? Sim. Todo aquele bicho de 7 Não era aquilo cabeças. tão terrível. Isso, né? porque o medo faz isso, né? Cria um monstro, Sim. sendo que não é tão grande assim. Amém. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Esse é o momento mais triste, né? Acredito eu. Mas quando o tema é bacana, é sempre bom, é sempre interessante ter esse bate-papo saudável. Eu vou abrir para uma breve consideração final, uma conclusão. Eu vou deixar a minha aqui. O medo é uma emoção primária tão poderosa que pode causar um caos em nosso coração. A pergunta é: o que fazemos com os nossos medos? Nós nos afundamos na lama do medo? Agimos como se não tivesse temores ou tentamos enfrentar nossos medos com pura firmeza? Ou nós nos voltamos ao Senhor? Só quando nos voltamos ao Senhor é que podemos escutar Ele dizer: não temas. No entanto, o Senhor nos ordena a não temer, para que possamos ignorar nossos medos e superá-los com nossa própria força de vontade. Mas porque Ele prometeu: eu estou com você, porque o Senhor está conosco. Ele tem nos ensinado a temer somente Ele. Todos os outros medos começarão a desaparecer apenas quando tememos ao Senhor. Na Bíblia a gente tem diversas referências, diversos do início ao fim. Em Salmos, por exemplo: entregue suas preocupações ao Senhor, Ele o sustentará, jamais permitirá que um justo venha cair. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, não poderá fazer mal um simples mortal, em Salmo 56:4. Então é muito claro que se você entrega os seus medos, as suas preocupações, o que você tiver para o Senhor, Ele vai te ajudar e vai te dizer: não temas. Agora, se você quiser agir por conta própria e achar que você é o super-herói na questão do medo e dizer que não tem medo, sinto muito dizer, mas uma hora você vai ter medo. E pode ser na pior hora possível. Irmã Eloá, uma breve conclusão. Sim, tem uma passagem na Bíblia, em 2 Crônicas 20, que conta a história de Josafá. E quando eu li, né, esse capítulo, uma coisa que eu achei lindo e que assim me prendeu ali foi que diz assim:
que Josafá se sentiu amedrontado com a notícia de que eles seriam atacados. Ele teve medo, natural, né? Um exército grande, os povos se juntaram para derrotar. Mas ele fez algo muito lindo. Ele foi lá e pediu orientação ao Senhor. Colocou o povo em jejum para buscar, ajuda do Senhor. Ele não confiou na força, né, do seu braço. Ele não confiou no seu exército. Ele confiou no Senhor e foi buscar orientações no Senhor e ele foi vitorioso. O povo foi vitorioso. Então, que na tarde desse dia, quando você estiver com medo, assim como diz no Salmo 34, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Se você estiver com medo, busque ao Senhor. Não é algo fácil, porque a nossa mente, ela trabalha muito, ela pensa muito, né? Não é algo fácil, mas não é impossível. O Senhor está ali somente esperando que você peça a ajuda dele, que você peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, porque ele não é agressor. Ele não vai sair invadindo a sua vida. Sim. Mas ele é amoroso, né? Ele vai bater ali, ó. Posso entrar? Eu posso fazer a mudança? O Senhor está só esperando você depositar nele a confiança para que ele assuma isso e você descanse. Então, que você possa ficar com essa palavra. Eu agradeço demais a minha participação aqui no debate. Que Deus abençoe a sua vida e a dos debatedores aqui também. Evangelista Hélio, uma breve conclusão. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. É clamar por Ele. É depositar a confiança nele. É você reconhecer, sim, o medo que você tem, aquilo que pode causar algum dano a você, mas também você reconhecer que você tem um Deus que cuida de você. Um Deus que na hora que você precisar, você pode clamar por Ele, que Ele vai estar ali ao seu lado cuidando de você. É você provar da bondade do Senhor. Você provar quão bom Deus é. É você ser bem-aventurado por confiar no Senhor, por depositar nele a sua confiança. Salmo 125 vai dizer, os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É você fazer do Senhor a sua fortaleza. O teu cuidado, o teu escudo, né? A luz da tua salvação. É você saber que mesmo em meio à dificuldade, você tem alguém que está cuidando de você e não tem por que você temer. Porque você tem alguém ali que está te fortalecendo. Que nós possamos depositar diante do Senhor os nossos medos. Aquilo que tem causado angústia dentro de nós, aquilo que tem nos afligido, e saber que dele que vem a nossa força, a nossa coragem, né, o nosso alívio. Então que nós possamos olhar para o Senhor, né? Se você tem algum medo, nessa tarde, assim que terminar o debate, ajoelhe e ore, peça ao Senhor que Ele coloque em você o espírito de ousadia, o espírito de coragem, que Ele te ajude a vencer as questões, a vencer as barreiras, a vencer os gigantes que porventura possa aparecer na sua vida. Amém. Eu convido a irmã Eloá para fazer uma breve oração para encerrar o nosso debate. Amém? Amém. Senhor amado Deus, obrigada por este momento em que estivemos aqui, Senhor Jesus, falando sobre a Tua palavra. Senhor amado, Deus querido, nesta hora eu quero Te entregar, Senhor, a cada pessoa, Deus, que está ouvindo, a Deus, essas palavras, Senhor Jesus. A cada pessoa que está ouvindo, Senhor, sobre a Tua bondade, sobre o Teu poder, Senhor, sobre o Teu cuidado com as nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, se há alguém que está com medo, um medo que não consegue controlar, Senhor Jesus, um medo que a aprisiona, Senhor, se há alguém
alguém nos ouvindo nessa tarde, ó Deus, que está sentindo este medo. Senhor amado, que tu venha com o teu bálsamo, que tu venha, Senhor Jesus, com o teu poder, Senhor, com o teu equilíbrio, Senhor, com o teu amor, Jesus, e que tu venhas transformar essas vidas, ó Pai, para a glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, quando estivermos com medo, confiar em Ti, lançar sobre Ti todas as nossas preocupações, ó Deus, e confiar que o Senhor é poderoso, meu Pai, para nos proteger de todo o mal, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. Sou Misael. A gente volta no próximo debate na quarta-feira dessa semana, tá? Fica combinado, então. Eu vou te convidar para na quarta-feira mesmo, a partir de meio-dia, a gente vai ter a nossa primeira tarde com Deus, tá? Eu vou ter 2 convidados super especiais aí, a cantora Amanda Cristine e o meu amigo de infância, Thiago Fércio. Vai ser um prazer revê-los e eu vou te desejar um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação, tá? Não se esqueça, quarta-feira, a partir de meio-dia, nossa tarde de louvor, tá? Fica na paz de Cristo. Uma boa tarde. Você acabou de ouvir Debate Ideal.